Olá, querido líder, querida líder de célula da Igreja Central. Privilégio estar com vocês. Esse vídeo aqui que vai ajudar a orientar um pouco mais sobre o estudo da célula que você recebe, para que você se prepare melhor para ser esse facilitador para a vida dos integrantes da nossa célula. O estudo de hoje vai abordar o tema generosidade como meio de conhecer mais a Deus. Você sabe que nós estamos em plena série chamada O Evangelho da Generosidade. Nós estamos abordando esse tema. Na verdade, muitas vezes generosidade soa como finanças, e a gente não está falando sobre finanças apenas. É claro que passa, sim, por alcançar o nosso bolso. Mas a palavra generosidade, o Evangelho da Generosidade, dentro do escopo do Evangelho de Jesus Cristo, fala muito mais do que alcançar apenas a nossa carteira, mas fala de alcançar uma disposição de coração, e é um pouco do que nós vamos falar. Primeiro, eu tenho que entender isso, e é óbvio que quando você lê os evangelhos, você entende que Jesus fala muito sobre o dinheiro e as posses, porque ele sabia como que as posses e o dinheiro poderia seduzir e podem seduzir o coração do homem e da mulher. Por isso que nós temos que sondar o nosso coração para ver se nós somos senhor do nosso dinheiro ou o dinheiro é senhor da nossa vida. E quando falamos de generosidade, a generosidade nos ensina a nos desprendermos disso. Por isso que uma das primeiras perguntas para reflexão aqui, ele tem uma frase que fala que a generosidade é um antídoto contra o materialismo. Nós vivemos num momento em que as pessoas querem acumular coisas para si mesmas. As pessoas compram para se sentirem satisfeitas. Eu citei o livro de James Smith, que é Desejando o Reino, e lá ele fala de uma tese do compro, logo existo. Lembrando, penso, logo existo, compro, logo existo. Ou seja, eles encontram no materialismo, no ter, no obter, razão para si mesmos. Então, a compra, a possibilidade de comprar alguma coisa vira o divã terapêutico de muitas pessoas, porque estão vivendo escravas do ter, do materialismo. E a generosidade, quando eu entendo que eu preciso doar, que eu preciso dar, que eu preciso beneficiar alguém com o que eu tenho, seja com a doação de roupa, seja com a contribuição no quilo do amor, seja com dinheiro, assim por diante, ela me desprende, ela me liberta do materialismo. Ou seja, generosidade também é uma ação libertadora de Deus na nossa vida. Então, a primeira questão é essa. Ela mostra que eu não estou preso ao ter ou ser alguma coisa. E nós vamos para Filipenses capítulo 3, quando ali mostra essa passagem que eu quero aqui lembrar, alguns versículos, do versículo 7 ao versículo 9, que é muito importante que você e eu possamos fazer a leitura desse texto no dia da nossa célula. Mas o que para mim era lucro, Paulo falando, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E a primeira parte do versículo 9, e ser achado nele. Ou seja, Paulo entendeu que tudo nesse mundo ia perder sua importância, seu colorido, frente à grande maravilha que é ter Cristo e ser achado nele. Ou seja, ele refutava tudo como perda, como não era digno de lucro, porque ele tinha a maior riqueza da sua vida, que era Cristo. Ou seja, a generosidade nos mostra aonde e o que nós valorizamos, ou quem nós valorizamos, no caso nosso de valorizarmos Cristo Jesus. Ou seja, realmente a gente começa a entender qual que é o nosso verdadeiro tesouro. Essa é a pergunta que tem que rondar os integrantes da nossa célula. Qual é o nosso verdadeiro tesouro? Porque aí sim nós vamos saber o que realmente valorizamos. A segunda parte vai falar sobre essa questão que a generosidade precisa ser entendida não como um meio, aliás, como um meio e não como um fim. Porque muitas pessoas acham e acreditam que a generosidade é um fim nela mesma. Ou seja, eu sou generoso porque eu preciso ser, porque é um mandamento, porque é uma necessidade da pessoa. Mas na verdade é um meio pelo qual eu expresso a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar uma ação que nós fazemos aqui todos os meses, o quilo do amor. Quilo do amor, se eu não entender que ele é um meio para levar o evangelho, ele vira assistencialismo. E assistencialismo as pessoas já têm de sobra aí no mundo. Muitas pessoas dão comida, eu não estou menosprezando a quantidade de comida que é doada, não, eu estou valorizando isso ainda mais, mas mostrando que a nossa função como cristãos é sim dar o alimento, mas o alimento sozinho não transforma a vida.
Eu preciso transformar a mesa da pessoa com a alimentação e transformar o coração dela com a mensagem do Evangelho. Quando eu sou generoso, eu estou alcançando não só a pessoa na forma material do que eu estou dando ou sendo generoso para com ela, mas também alcançando o coração com a mensagem. Ei, eu sou generoso não para um fim em si mesmo, mas para encontrar um meio pelo qual eu possa expressar a glória de Deus. E eu e você precisamos entender essa questão. Mateus capítulo 6, versículo 21, é um texto clássico que também está no nosso texto, Mateus capítulo 6, Jesus está aí no meio do Sermão do Monte, e ali no versículo 21, ele está falando sobre os tesouros no céu, ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde você valoriza, o seu coração segue. O nosso coração segue o que valorizamos. Você já pensou nisso? Nós não somos seres que pensam, olha só, nós somos seres que amam, exatamente. Nós seguimos o que nós amamos. Quantas vezes nós fazemos coisas que às vezes racionalmente não deveriam ser feitas, ter sido feitas, mas fazemos porque nós amamos aquilo. Seja coisa boa ou coisa ruim, seja coisa que glorifica a Deus ou seja o pecado. Na verdade, mostra a intencionalidade do nosso coração quando fazemos, porque o nosso coração vai atrás daquilo que realmente valorizamos. Se valorizamos o Senhor, nosso coração é totalmente dele. Se valorizamos o pecado, nosso coração se vê sujo pelo pecado e assim por diante. Ou seja, eu tenho que entender isso também e mostrar que o meu coração é totalmente do Senhor através da minha generosidade. E ele termina dizendo que Deus mede nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. Olha só, Deus mede a nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. Nós citamos alguns exemplos na mensagem, a oferta da viúva pobre, por exemplo. Jesus estava a observar as pessoas trazerem suas ofertas ao gasofilácio, quando essa viúva pobre deu 2 moedas. Eram considerados como se fossem centavos no dia de hoje. Algo muito simples, de pouco valor monetário. Mas Jesus chama os seus discípulos e fala, vocês viram o que aconteceu? Aqueles deram do que sobravam. Não havia sacrifício. Sobrou, eu dou. Se não sobrou, eu não dou. Ela não deu o que sobrava. Na verdade, ela deu todo o seu sustento, tudo o que ela tinha. E as pessoas, às vezes, abrindo parênteses aqui, elas questionam a questão do dízimo e oferta. Eu costumo dizer que o dízimo, que é a 10ª parte, que está muito bem delineada, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, é só uma linha que vai balizar a minha linha mínima de generosidade. Na verdade, o Novo Testamento vem com uma disposição de que nós temos que entregar 100% a Deus. 100% a Deus. Eu não estou falando que você tem que trazer tudo e dar tudo que você tem, mas eu estou dizendo que mesmo aquilo que permanece nas nossas mãos ainda não nos pertence. Pertence a Deus. E isso é libertador, é maravilhoso saber que o que eu tenho, eu não tenho essa responsabilidade de suster, porque é Deus que tem nos sustentado. O seu trabalho, as suas finanças, as suas posses, o seu emprego é de Deus. Deus te deu o privilégio de estar lá e Ele que vai continuar te sustentando. Por isso que aqui nós entendemos que Deus mede a nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. A oferta da viúva pobre deu tudo que ela tinha. Ele dá outro exemplo aqui quando em 2 Samuel capítulo 24, Davi foi procurar um campo para oferecer sacrifício a Deus e o dono daquele campo, ele falou assim, não, de forma nenhuma, eu vou doar para você, você é o rei. O Davi fala assim, de forma nenhuma oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada, ou seja, era sacrificial. E vamos agora para o último exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a maior oferta de generosidade de Deus, na cruz, de forma sacrificial. Não só na cruz, mas não usurpando ser igual a Deus, diz que ele se reduziu, ele se humilhou a si mesmo, tomou forma de servo e foi à cruz, morte de cruz. Ou seja, em troca de uma alegria que lhe estava proposta, a alegria de ajuntar eu e você, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, como filhos e filhas de Deus. Essa é a maior generosidade, ou seja, generosidade não é uma ação que eu faço, mas é uma reação pelo que Deus fez na minha e na sua vida. Então que você possa ser bênção na vida das pessoas e que esse estudo não seja apenas um estudo que saia dos nossos lábios, mas que seja algo que brote do nosso coração. Que eu e você possamos aprender a entender que a generosidade é uma forma linda de conhecermos mais esse Deus que é generoso. Que o nosso coração deveria ser um espelho do generoso coração do nosso Deus. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por essa palavra maravilhosa, que realmente o Senhor nos ensine
a sermos generosos cada dia mais. E que as reuniões das nossas células sejam reuniões abençoadas e que o Senhor cause transformação em nosso meio, milagres. Eu oro e abençoo cada um dos nossos líderes e os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Não esqueça dos nossos 2 compromissos esse final de semana. Nós temos o Quilo do Amor. Então movimente a sua célula aí para todo mundo trazer a sua doação, tanto do Quilo do Amor quanto dos materiais de higiene pessoal. Pode trazer no porta-mala do carro a partir das 5 horas da tarde no domingo. Nós vamos fazer aquele esquema do drive-thru para que as pessoas possam doar. E também a nossa promoção da feijoada. Eu preciso muito da sua ajuda, líder de célula, promovendo a venda da feijoada dentro das nossas células. Você pode entrar no site e adquirir a feijoada. Então vamos fazer isso porque nós vamos construir a cobertura da capela de oração. Deus te abençoe.